Fala, concursado, beleza? Meu nome é Guilherme Machado e este é o canal do Concursado Milionário. No vídeo de hoje o assunto é fundos imobiliários para concursados. Eu já quero começar te fazendo uma pergunta. É o seguinte, você gostaria de investir aí uns R$100 ou até menos do que isso para virar dono de um shopping center? Ou de um puta prédio comercial lá na Avenida Paulista, em São Paulo? Ou, por que não, de um galpão de logística gigante? E ainda receber todo mês o aluguel desses imóveis direto na sua conta e sem imposto de renda? Sim, com fundos imobiliários isso é possível e neste vídeo eu vou te explicar como esse tipo de investimento funciona. Você vai descobrir o que são fundos imobiliários, quais são os tipos, as vantagens, os riscos. Vou também dar a minha opinião se vale a pena você investir. Vou te mostrar como escolher os melhores fundos imobiliários, como investir na prática. Eu vou comprar um fundo imobiliário aqui na sua frente. Eu vou abrir a minha conta e comprar um aqui rapidamente para que você veja que é simples, que é fácil e que é rápido, beleza? E por fim, eu vou te passar 10 fundos que eu considero viáveis para estudo, para que você possa analisar melhor e ver se podem fazer parte da sua carteira, beleza? Então bora lá, chega de conversa, vamos começar. Primeira coisa, o que são fundos imobiliários? O que é isso, Guilherme? Explica aí, que porra é essa que eu não sei? Beleza, vamos lá. É como se fosse um condomínio fechado, formado por vários imóveis. E aí, esse condomínio é dividido em cotas. Você vai lá, compra uma dessas cotas e você vira dono de um tijolinho, de um pedacinho desses imóveis. E aí, você tem direito a receber os aluguéis proporcionais ao seu número de cota. Então, tem lá um shopping center. Esse shopping, pensa nele como se ele fosse dividido em vários tijolinhos. Você vai lá, compra 1, 2, 3, quantos tijolinhos você quiser, e aí você passa a ter direito a receber aluguéis das lojas desse shopping, de estacionamento, enfim. Você vai receber todo mês na sua conta, isento de imposto de renda, um aluguel referente às suas cotas, ao número de cotas que você comprou, beleza? Agora, quais são os tipos de fundos imobiliários? Vamos lá. Você tem fundos de tijolo. De tijolo é aquele fundo que investe em imóveis físicos. Então, são que tipos de imóveis físicos? Lajes corporativas, que são aqueles prédios comerciais gigantes, bonitão lá, que aluga para aquelas empresas grandes, aluga o andar inteiro, puta andar lá para aquelas empresas grandes, são as lajes corporativas. Tem fundos formados por lajes. Tem também fundos de shoppings, fundos de galpões de logística, fundo de hospitais, sim, você pode ser dono de um hospital, fundos de universidades, agências bancárias e hotéis. Esses são os fundos de tijolo que investem em imóveis físicos, beleza? Mas também tem os fundos de papel. Eles não investem diretamente nos imóveis físicos, não, eles investem em imóveis também, mas de maneira indireta, por meio de títulos e valores mobiliários. Eles fazem investimentos em papéis do setor imobiliário, por exemplo, CRIs, LCI ou até mesmo em outros fundos imobiliários. Então, você não está comprando um pedacinho do imóvel, você está comprando um papel e esse papel investe em imóveis, beleza? Por fim, tem os fundos híbridos, que pode ser uma mistura, por exemplo, uma mistura de o fundo investe em lajes, shoppings e galpões. Tem esses 3 tipos aqui dentro dele. Ou pode ser um misto entre, o fundo é de tijolo, mas também é de papel. Esses são os fundos híbridos, beleza? Agora vamos para a parte aqui que eu mais gosto. Vantagens de você investir num fundo imobiliário. É o seguinte, primeira vantagem, rendimentos mensais pingando, todo mês vai cair o aluguel dos imóveis na sua conta. Todo mês você vai entrar lá por volta aí do dia 15 de cada mês, os fundos depositam um aluguel na sua conta referente proporcionalmente ao número de cotas que você tem. Então, você tem um fluxo contínuo, uma renda extra realmente caindo na sua conta, beleza? E a melhor parte é que esses rendimentos são isentos de imposto de renda. Enquanto, por exemplo, um imóvel físico, se você tiver um imóvel alugado, você tem que pagar imposto de renda sobre o aluguel. Aqui não. Aqui os aluguéis são isentos de imposto de renda, beleza? Você também nos fundos imobiliários, você tem a chance de ter um retorno duplo. Você tem a possibilidade de ganhar 2 vezes. 2 vezes como? Primeiro, na valorização da cota, que é como se fossem as ações, tem uma cota lá, e ela tem um preço na bolsa, esse preço varia para cima, varia para baixo,
Então você pode ganhar na valorização desta cota. Coloquei aqui até um asterisco porque não existe nenhuma certeza de que a sua cota vai se valorizar. Isso depende do desempenho do fundo para ela se valorizar ou não. Mas se ela se valorizar, você ganha na valorização da cota e também ganha nos rendimentos que você recebe todos os meses na sua conta. Então pode ganhar dos dois lados, beleza? Outra vantagem é o baixo investimento inicial. Guilherme, qual que é o mínimo aí para investir em fundo imobiliário? Não tem mínimo. O mínimo é o preço de uma cota. Tem cota aí de R$2, R$3, R$5, R$100 e assim vai. Tem cota para todo gosto, beleza? Mas aí você consegue bons fundos aí por cerca de R$100. Você consegue comprar a cota de um bom fundo imobiliário, beleza? Então isso daí não é impedimento. Outra vantagem, liquidez. Liquidez é o quê? A facilidade de você comprar ou vender seu fundo imobiliário. Enquanto nos imóveis físicos, você tem um imóvel lá, aí você resolve vender. Cansei desse imóvel, vou vender. Aí coloca a plaquinha lá da corretora lá e fica esperando. Uma porrada de gente vai lá, visita o imóvel, fala que vai comprar, fala que só falta conseguir financiamento, enfim, mas não vende porra nenhuma. Demora 200 anos para você conseguir vender o seu imóvel. Aqui nos fundos imobiliários, não. Você vai lá, entra lá na sua corretora, dá uma ordem de venda e em poucos minutos você consegue vender ou comprar seu fundo imobiliário. Então, a liquidez do fundo é imediata, é rápido para você comprar ou para você vender, ao contrário dos imóveis físicos. Outra vantagem, diversificação. Enquanto nos imóveis físicos você passa a vida toda aí juntando dinheiro para comprar um imóvel, vou investir, comprei uma salinha no prédio ali do centro e fica aí com poucos imóveis ou apenas com um, nos fundos imobiliários, não. Você pode investir numa porrada de shopping, numa porrada de prédio comercial, numa porrada de galpão de logística, enfim, com pouco investimento, você consegue investir em vários imóveis e aí você diversifica seu risco, beleza? Continuando, sem burocracia, vai comprar um imóvel físico para você ver. Confusão, que é a trabalheira, que tem que ir no cartório, tem que pagar imposto disso, taxa daquilo, corretor enchendo o saco, papelada para cá, papelada para lá, enfim, enche o saco para comprar imóvel, dá um puta trabalho, beleza? Já nos fundos imobiliários, não. Abriu conta na corretora, entra lá, dá uma ordem lá de compra, em poucos minutos, pronto, comprou o fundo imobiliário, não tem papelada, não tem encheção de saco, beleza? Outra coisa, aqui, seus imóveis, eles são administrados por uma gestão profissional. Você pode comprar aí suas salinhas. Vou investir em imóveis físicos, eu mesmo vou comprar 5 salinhas, 5 quartos de sala, vou alugar. Beleza, aí a dor de cabeça que você vai ter para ficar gerindo esses imóveis. Você nem é profissional de gestão de imóveis. Aqui não. Seus imóveis estão, em tese, né, são geridos por profissionais especializados nesta área. Então, uma consequência disso é que você não tem dor de cabeça também. Você não tem... imagina você ter um apartamento alugado. Para poder... Você investiu no apartamento e alugou esse apartamento. Aí, tem uma infiltração, os caras te ligam para encher o saco. Tudo. Deu problema no imóvel, o vizinho fez uma festa, fazendo barulho, o inquilino te liga para te encher o saco. Tudo te enche o saco. Tudo vira problema. O inquilino vai lá, quebra o apartamento todo, destrói tudo no seu apartamento, fica te enchendo o saco, atrasa o aluguel, não paga o condomínio, não paga a porra do IPTU, e aí aquele trem todo vira uma dor de cabeça, vira um problema na sua vida. Não, aqui não, você não tem dor de cabeça. Tem lá o gestor para resolver. Deu merda, é o gestor que resolve. Você nem fica sabendo, beleza? Então, essas são as principais vantagens dos fundos imobiliários. Nossa, Guilherme, bom pra caramba, perfeito, vou investir nessa porra. Calma, meu filho, não é só vantagem, não, tem risco, presta atenção, tem risco, porra. Presta atenção, vamos lá. Riscos dos fundos imobiliários. Como qualquer outro investimento, fundo imobiliário também tem risco. Esse aqui é o primeiro. Pouca gente sabe disso, tem gente que confunde, mas fundo imobiliário não é renda fixa. Fundo imobiliário é renda variável, assim como as ações. Então, a cota do fundo, ela pode subir ou pode descer. Ela varia para cima, varia para baixo, assim como qualquer investimento de renda variável. Então, você pode comprar hoje uma cota, ela está R$100, amanhã ela pode estar 150 ou pode estar R$50. Então, saiba disso, saiba que a cota pode valorizar, mas também pode desvalorizar, assim como as ações. Você precisa saber disso. Estar preparado para isso, para não comprar uma cota e depois ficar desesperado. Minha cota desvalorizou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Nada, relaxa que renda variável varia para cima,
e para baixo, beleza? E assim também variam os rendimentos que você recebe mensalmente, eles podem variar. Por quê? Porque os imóveis, eles podem passar por algum momento de turbulência, por exemplo, um momento de vacância. Um inquilino lá que era responsável por 30% das receitas do imóvel, resolveu entregar o imóvel. Então, perdeu o fundo ficou com 30% vago, esse inquilino deixa de pagar o aluguel, então perdeu 30% de receita. Então, eles vão ter que diminuir os rendimentos que eles te pagam. Então, pode haver uma oscilação em relação principalmente à ocupação dos imóveis, beleza? Outro risco, uma crise aí sistêmica que pode acontecer. Por exemplo, nós estamos passando por isso exatamente agora. Tem muitos fundos imobiliários sendo afetados pela pandemia do coronavírus, principalmente os shoppings. Tem muitos fundos imobiliários de shoppings e os shoppings estão fechados na maior parte do país. Então não está entrando grana nos fundos imobiliários. E aí como é que eles vão te passar, te distribuir esses rendimentos? O shopping está fechado, não está entrando grana, não tem como eles pagarem os aluguéis, porque está tendo renegociação de aluguel, a galera atrasando aluguel, enfim, tá uma bagunça e isso pode acontecer por causa de alguma crise que afete os seus imóveis, beleza? Outro problema, outro risco, vacância. Vamos supor, você tem um fundo imobiliário lá, que um determinado inquilino, ele é responsável por 60% do fundo. Aí ele entrega o imóvel, então vai ficar por 60% de vacância no seu fundo imobiliário. É um problema. Outro problema, fundos que têm vacância alta, sei lá, eles têm 100, vamos supor que eles têm 100 inquilinos, 100 andares para alugar. Tem 100 andares para alugar, 20 andares estão vazios. Até aí você vai tolerando. Mas passou disso, já começa a virar um problema. Porque imóvel parado tem despesa, tem que pagar IPTU, tem que pagar condomínio. E isso vai sair do fundo, vai impactar os seus rendimentos. Então uma vacância aí que você deve tolerar é de no máximo até 20%. Você tem que comparar isso com outros imóveis também do mesmo segmento, para ver qual que é a média do segmento. Mas até uns 20% de vacância é tolerável, acima de 20% já começa a ficar preocupante e você tem que ligar o alerta se essa vacância for duradoura, não for um fato isolado, beleza? Outro risco, inadimplência. O inquilino vai lá te dar o cano, para de pagar o aluguel. E aí? É um risco. Você está sujeito. Ah, Guilherme, vamos entrar com ação de despejo. Beleza. Se você tiver, vamos entrar, não, quem entra é o gestor. Mas se você tiver um fundo, por exemplo, de hospital ou universidade, aí eles atrasam o aluguel. Aí o gestor vai lá, entra na justiça para cobrar o aluguel. E aí pede o despejo do inquilino. Qual o juiz que vai despejar um hospital? É um problema. Então, antes de investir nesses tipos de fundo, qual juiz vai despejar uma universidade? Esses são fundos que têm um apelo social muito grande. Então, tem que pensar nisso também antes de investir nos fundos, beleza? Outro risco é liquidez. Eu disse que os fundos imobiliários têm liquidez, em sua maioria sim, os grandes fundos têm uma boa liquidez, é fácil para você comprar, é fácil para você vender, mas alguns fundos têm uma liquidez pequena, você lá dá a ordem lá para vender, demora 3 dias, 2, 3 dias para vender, isso não é bom. Você, na hora de vender um fundo, você tem que conseguir tanto comprar quanto vender rapidamente, tem que ter um alto número de negociações por dia desse fundo, beleza? Outro risco é a gestão. Infelizmente, no Brasil, ainda tem gestores de fundos imobiliários que gostam de rolo, gostam de fazer rolo, de malandragem, e aí isso pode te prejudicar. A gestão vai lá, começa a fazer rolo com os imóveis tudo vazio, eles começam a fazer rolo para poder justificar por que esses imóveis estão vazios. Teve gestor de fundo imobiliário aí que foi preso aí recentemente por causa de rolo, e aí começa a ser investigado pela CVM, fundo, dá um problema, dá uma dor de cabeça danada. Então você tem que procurar fundos com uma gestão profissional. Outro risco, baixa diversificação. Para que você vai comprar um fundo imobiliário que tem poucos imóveis e poucos inquilinos e imóveis aí na mesma localização? Se você tem, vamos supor que você compra um fundo que ele tem um imóvel alugado para um inquilino e esse imóvel, obviamente, só fica no mesmo lugar, lá em São Paulo. Beleza, então, vamos lá, tem um imóvel só. Deu um problema nesse imóvel, já era o fundo imobiliário. Sabe? Que tipo de problema, Guilherme? Sei lá, construir uma zona lá do lado do fundo imóvel, do lado do imóvel. Quem que vai querer alugar escritório lá nesse imóvel, nesse prédio comercial? Não vai. Ou se ele tem poucos inquilinos. Ah, você tem um imóvel alugado para 2 inquilinos. Um deles dá o cano, o fundo perdeu 50% da receita.
E outra coisa, tem 2 imóveis na mesma localização, um do lado do outro em São Paulo. A gente volta para aquele mesmo problema. Se um está do lado do outro, se houver um problema ali naquela região, vai afetar todos os imóveis do fundo. Então, tem que se preocupar sim com a diversificação. Imóveis com fundos com baixa diversificação são mais arriscados, beleza? Outra coisa, você deve olhar fundos com contratos curtos, de curta duração, contratos de locação. Você vai lá, compra um fundo imobiliário com 2 inquilinos e aí você descobre que o contrato de locação deles vai só até o ano que vem. E aí, eles chegam no ano que vem, eles decidem não renovar esse contrato. Então, vai ter vacância no fundo. Os imóveis do fundo vão ficar vazios. Isso vai impactar seus rendimentos. Então, procure sempre fundos com contratos de locação longos, com duração longa, beleza? Então, tem vantagens, mas também tem risco. Mas e aí, Guilherme? Eu aqui, concursado, vale a pena investir em fundos imobiliários, Guilherme, na sua opinião? Sim, você que é concursado, eu acho que vale a pena você investir em fundos imobiliários, desde que você faça isso com uma visão de médio a longo prazo. O que mais eu vejo acontecer é as pessoas que eu quero investir em fundo imobiliário. Aí compra o fundo, a cota começa a desvalorizar. Aí desespera, ai meu Deus do céu, está desvalorizando a minha cota. Aí vai lá, vende tudo no desespero e fica no prejuízo. Não, você deve investir em fundos imobiliários com foco no médio a longo prazo, porque aí você pode ter a valorização da cota e também você vai ter uma renda mensal aí periódica, todo mês caindo na sua conta. Você vai reinvestir nessa renda, no começo você vai reinvestindo, vai comprando mais fundo, no mês seguinte você vai receber mais renda, você compra mais fundo, recebe mais renda, compra mais fundo, recebe mais renda, a bola de neve vai crescendo, vai chegar uma hora que você vai ter uma renda extra mensal, bastante significativo, que vai complementar o seu salário aí de concursado. Por isso eu acredito que vale sim a pena você investir em fundos imobiliários, beleza? Beleza, Guilherme, já decidi, vou investir nesse negócio aí. Agora, como que eu escolho fundos imobiliários? Como que eu escolho os melhores fundos imobiliários? Beleza, vou te passar alguns critérios que você deve analisar na hora de escolher um fundo imobiliário. Quando as pessoas estão começando, principalmente, elas cometem um erro muito comum. Elas falam assim, eu quero um fundo imobiliário que paga mais rendimento mensal, que tem o maior dividend yield. O que é isso, Guilherme? Por exemplo, é o percentual que o fundo paga de dividendos ao ano. Então tem gente que fala assim, eu quero receber 1% aí de aluguel por mês. Então, se o fundo tiver o dividend yield aí de 12% ao ano, esse fundo é bom. Então, geralmente as pessoas tendem a escolher os fundos que pagam mais rendimentos. Mas esse é um erro grave. Não escolha fundos com base nesse dividend yield alto. Esse não pode ser um critério analisado isoladamente, porque esse critério, ele isoladamente não quer dizer nada. Um fundo pode estar pagando muito rendimento, mas por quê? Primeiro, ele tem uma renda mínima garantida durante um período aí, depois que acabar esse período, o rendimento pode desabar, ou ele está maquiando aí esses rendimentos, não vai conseguir manter isso por muito tempo com consistência. Então, assim, não é um fator que deve ser analisado isoladamente na hora de escolher um fundo. Cuidado, não utilize esse critério isoladamente, beleza? Você também tem que analisar diversificação interna. Prefira fundos que a gente chama de multi. O que é isso? Tem multi-imóveis, muitos imóveis, multi-inquilinos, tem vários imóveis e dentro de cada imóvel tem muitos inquilinos. E aí você, se der problema com um imóvel ou com um inquilino, isso não impacta o fundo como um todo, beleza? Prefira também de fundos com diversificação geográfica. Por exemplo, o fundo tem imóvel só em São Paulo. Aí passa por uma crise lá em São Paulo, o mundo está acabando lá em São Paulo, e aí seu fundo vai ficar bem impactado, não. Agora, se o fundo investe em vários estados diferentes, é bem melhor. Deu um problema numa região aqui, tem outras regiões para compensar esse problema. Então, também busca a diversificação geográfica com fundos que investem em várias regiões diferentes, beleza? Também procure fundos com boa gestão, com gestão realmente profissional, sem malandragem, sem enrolo, beleza? Agora, fala algum exemplo de boa gestão aí. Olha só, neste momento, até o momento que esse vídeo é gravado, eu não sei o que pode acontecer daqui para frente, mas neste momento eu acredito que essas aqui sejam 3 gestoras profissionais que até agora se mostraram realmente gestões sérias, comprometidas aí
com os cotistas, beleza? Que é o Credit Suisse, a Quina Investimentos, que é ligado ao Itaú, e a Rio Bravo Investimentos. Até agora são 3 gestores que nunca me deram dor de cabeça, beleza? Então, na hora de escolher um fundo, você vai ter lá na página do fundo quem que é a gestora. Se puder ser uma dessas 3 aqui, melhor. Agora, se for escolher outra gestora, pesquisa, dá uma pesquisada no Google, joga lá o nome da gestora, procura saber se tem rolo, se tem alguma investigação, se tem algum problema grave, que isso aí pode te dar muita dor de cabeça. Também, prefira fundos que tempo de IPO. IPO é quanto tempo que esse fundo é negociado em bolsa, quando que ele abriu para venda na bolsa. Prefira fundos com mais de 5 anos de bolsa, porque aí dá para você avaliar a gestão, porque fundos que estão na bolsa são fiscalizados pela CVM, tem que cumprir uma série de requisitos. E aí, se o fundo já está na bolsa há mais de 5 anos, é um indicativo de que ele pode ter uma boa gestão. Então, tenta aí um fundo muito novo. O fundo é muito legal, tem uns imóveis bacanas, mas tem 1 ano de bolsa. Então, não deu para você ainda conhecer a gestão. Então, é bom que você conheça a gestão, espere esse prazo aí para conhecer melhor a gestão, beleza? Também procure fundos com baixa vacância de até 20%, porque imóvel vazio significa despesa para o fundo. Além de não receber os aluguéis, o fundo também passa a ter despesas de IPTU, condomínio, enfim, é um problema para o fundo, vacância alta é um problema. Procure fundos também com contratos de locação mais longos, que vencem daqui a alguns anos e não que vence ano que vem. Isso é um problema, se os contratos vencem agora, vai que os inquilinos não renovam e aí gera vacância e isso é um problema, beleza? Então, esses são os critérios que você deve utilizar, na minha opinião. Agora, o principal, na hora de montar a sua carteira de fundos imobiliários, você deve fazer uma carteira diversificada, porque é a diversificação que te protege do risco nos investimentos, beleza? Então, diversifique, tanto na quantidade de fundos, não tenha um fundo imobiliário. Deu problema no fundo, deu merda no fundo, já era, perdeu grana. Então, tenha vários bons fundos imobiliários. Também você não vai comprar uma porrada de fundo imobiliário só para diversificar e compra um monte de porcaria, não vai adiantar nada. Então, tenha um bom número de fundos imobiliários, desde que sejam bons fundos. Também diversifique no tipo de fundo imobiliário. Não tem, eu só tenho hotéis. Beleza, aí dá uma merda no setor de hotéis, pronto, já era. Eu só tenho escritórios comerciais. Não, diversifique, tenha fundo de tijolo, se não tiver problema para você também, fundo de papel. Dentro do fundo de tijolo, diversifique. Qual que é o tipo de fundo? Eu tenho um fundo de logística, um fundo de escritório, um fundo de shopping. Procure diversificar tanto na quantidade de fundos quanto nos tipos de fundos imobiliários, beleza? Agora, Guilherme, como que eu invisto no fundo imobiliário? Isso aí é difícil, Guilherme. Nem fudendo que eu vou mexer com isso aí. Vai ser difícil, a burocracia danada, tem que mandar papel para não sei o que, preencher formulário disso. Não tem nada disso. É simples, é fácil, é rápido. Você abre uma conta numa corretora, tudo pela internet, rapidinho, manda os documentos pela internet mesmo, abre a conta na corretora. E aí, algumas corretoras nem cobram taxa para investir em fundo imobiliário. Então, abriu uma conta na corretora, não vai nem pagar nada. Você vai lá e faz a sua compra lá, como se estivesse comprando uma ação. Você também compra um fundo imobiliário na corretora e não tem valor mínimo para investir. Como já te disse, o valor mínimo é o preço da cota. Tem cota de R$2, de R$3, de R$100, de muito mais do que isso. Varia, mas não existe uma regra tem que ser acima disso. Não existe investimento mínimo. Então, basta uma conta numa corretora para você começar a investir em fundos imobiliários. Beleza, Guilherme? Então me mostra aí na prática, me prova que esse trem é fácil mesmo. Eu te mostro. Vou comprar agora um fundo imobiliário bem aqui na sua frente, beleza? Estou aqui no home broker da minha corretora. A minha corretora é a Rico. Não estou recebendo nada da Rico para falar, apenas eu utilizo ela há alguns anos. Nunca me deu problema, então eu utilizo a Rico. Então vou entrar aqui, vou aqui, cliquei no box aqui, estou dentro do meu home broker da Rico. Vou entrar aqui, vou digitar KNRI11, tá aqui, ó. Então, tá custando a cota R$ 160,95. Então, eu vou vir cá em comprar. Ativo KNRI11. Lote padrão, mercado à vista, quantidade 160. Vou comprar 8 cotas. Aqui, eu vou colocar aqui 160,96. Tá aqui, ó. 8 cotas, total de R$ 1.287. Vou comprar 8 cotas do KNRI11. Cliquei aqui em enviar.
Vou digitar aqui a minha senha. Cliquei em confirmar. Ordem enviada com sucesso. Agora eu vou vir cá em acompanhar minhas ordens. A ordem, por enquanto, está aberta. Enquanto não executa, vou te falar aqui por que eu comprei esse fundo. Esse fundo imobiliário é o KNRI 11. É um fundo gerido pela Quínia, que é um grupo ligado ao Itaú. É um fundo bastante diversificado, que cumpre boa parte dos critérios de escolha que eu te passei ao longo desse vídeo. Olha aqui, por exemplo. Você pode entrar no site do fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, eles têm um site. A gestora tem um site lá. Você tem todas as informações sobre os fundos imobiliários. Olha aqui, esse aqui, por exemplo, tem todos os documentos relativos ao fundo ficam aqui do lado direito, perguntas frequentes, qual que é o objetivo do fundo, qual que é o número de locatários, olha como é que é um fundo diversificado. Tem mais de 50 empresas de diferentes tamanhos, setores, características. Tem a taxa de vacância do fundo, olha que é uma taxa de vacância de apenas 5%. Tem tudo aqui sobre rentabilidade, o quanto que está pagando de rendimento mensal, objetivos e tal. Tem aqui os imóveis que fazem parte do fundo. Tem aqui, esse fundo, no caso do KNRI 11, ele é bem diversificado. Ele investe em lajes corporativas, né, que são os prédios comerciais, ele tem 10, também tem 9 galpões logísticos. Além da diversificação de imóveis, também tem a diversificação geográfica. Olha aqui, ele tem imóveis em São Paulo, olha aqui, só a região boa de São Paulo, Pinheiros, Avenida Paulista, Itaim, Vila Olímpia. Enfim, tem uma porrada de imóveis lá em São Paulo, tanto prédios comerciais como centros de logística e distribuição. Tem também imóveis em Minas Gerais, imóveis no Rio de Janeiro. Enfim, tem uma diversificação bacana, beleza? E aqui no site, então, você encontra todas, olha aqui, a foto de todos os imóveis que fazem parte do fundo. Então, quando for pesquisar um fundo, entra no site do fundo, leia as informações, vem cá, conhece os imóveis, olha aqui aqueles critérios que eu te passei. No site do fundo você vai encontrar todas essas informações, beleza? Olha aqui, você entra aqui em documentos, tem os relatórios do fundo. Esses fundos, eles publicam relatórios periódicos falando com todas as informações detalhadas do fundo para você analisar aqueles critérios que eu te passei, beleza? Então, esse foi o Quínia Renda Imobiliária. Aqui o relatório dele, que eu te falei, que esse relatório aqui é de abril de 2020. Aqui, o gestor fala tudo o que está acontecendo com o fundo, a duração dos contratos, quem são os locatários de cada imóvel, como é que a receita é dividida, tem os gráficos, tudo bonitinho. Você encontra esse relatório aqui no site do fundo. Olha aqui, todos os edifícios, situação, tudo do fundo, um raio-x, um diagnóstico geral do fundo. Você encontra nesses relatórios. Eu recomendo que você dê uma lida antes de comprar um fundo, beleza? Agora eu vou voltar aqui na Rico para ver. Aqui, ordem totalmente executada. Então, comprei 8 cotas do KNRI 11 e aumentei minha participação nesse fundo. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, eu apenas quis te mostrar aqui como é simples, fácil e rápido investir no fundo imobiliário. Basta ter uma conta na corretora. Nesse meu caso aqui, minha corretora, eu usei a Rico, beleza? Que inclusive, não, se eu não me engano, não cobra taxa para fundo imobiliário, a corretagem é 0, beleza? Continuando. Agora eu vou te passar, você não vai. Guilherme, eu vou investir só no KNRI 11 porque você investiu aí e tal. Não faça isso. Procure você pesquisar os fundos, escolher aí com base nos seus critérios, nesses critérios que eu te passei. Analise, pesquise mais sobre isso, estude o assunto e monte sua carteira. Eu vou te passar 10 fundos aqui agora que eu considero viáveis para estudo. Repito, não é uma recomendação de compra. Não estou te recomendando. Guilherme, eu vou comprar esses 10 fundos aí que você está recomendando para estudo e vou montar minha carteira com esses 10 fundos. Beleza, primeira coisa, você não vai saber o que você está fazendo, por que você comprou esses fundos, você não conhece os fundos, não sabe quem são os locatários, quais imóveis que tem, qual que é o tipo de fundo, você não sabe nada. E aí, você vai estar fazendo investimento no escuro, não vai saber o que está fazendo. E outra coisa, amanhã um fundo desse aqui desaba a cota 50%. Aí você vai vir me xingar. Guilherme, o fundo lá desabou. Eu falei, beleza, você não sabe o que você está fazendo, problema é seu, beleza? Então não vá, procure estudar. Repita, isso aqui é uma recomendação de estudo, não é uma recomendação de compra. São fundos que eu considero realmente viáveis para estudo, beleza? O primeiro deles é o KNRI 11, que eu acabei de comprar, um fundo híbrido, tá? Como você viu, ele tem prédios comerciais, tem galpões de logística, tem o HGLG 11, que também é um fundo de logística, HGRE 11, que é um fundo de lajes corporativas, né? Que são aqueles prédios, putas prédios comerciais,
Tem o GGR-C11, que é galpões de logística. Tem o VRTA11, que é um fundo de papel. O FIIB11, que é um fundo híbrido. Tem RCRB11, tudo termina com 11, tá? Que é um fundo de lajes corporativas. O VISC11, que é um fundo de shopping. Lembrando que, nesse momento, os shoppings estão fechados. Tem o KNCRE11, que é um fundo de papel. Por fim, tem o HGPO11, que é um fundo de lajes corporativas. São fundos que eu considero viáveis para estudar, porque eles cumprem algum daqueles critérios que eu te passei para a escolha de fundos imobiliários. Então, vale a pena você dar uma olhada, dar uma estudada, entra lá no site desses fundos, conheça os fundos por dentro, veja quais são os imóveis, a vacância, quem que é o gestor, enfim, analise aqui desses 10 fundos que eu te passei, se eles cumprem aqui esses critérios aqui que eu te passei aqui, ó, como escolher, dá uma olhada nesses fundos, nessas informações, beleza? Então, neste vídeo, te passei aí um guia completo sobre fundos imobiliários para concursados. Eu invisto em fundos imobiliários, acho que é uma boa opção de investimento aí para a gente complementar a nossa renda de concursado. E você agora, com base em todas as informações que eu te passei nesse vídeo, você avalia aí se vale a pena você também começar a montar sua carteira de fundos imobiliários e receber aí todos os meses aluguéis na sua conta. Você vai virar dono de imóvel. Geralmente eu fico escutando aí um monte de... Geralmente o pessoal mais velho, né, fica falando assim: Guilherme, você tem que investir em imóveis. Você não investe em imóveis, Guilherme. Compra uma sala, compra um apartamento para investir, para alugar. Fala, eu invisto sim. Eu sou dono de escritório, de prédios comerciais, dono de galpões, dono de shoppings. A pessoa, não estou entendendo nada. Eu sou dono sim desses imóveis por meio de fundos imobiliários, e acho que sim, é uma boa opção, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, eu te peço que também agora me ajude um pouco. Como é que você faz isso? É só clicar no joinha e se inscrever no canal, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto e até a próxima.